Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui, de poder posicionar-me mais uma vez à frente desse instrumento para trazer-vos mais uma vez um vídeo mensagem. Agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha filha. Agradeço a Deus por tudo quanto Ele tem sido para nós, nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele é. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Queridos, nesta oportunidade, estaremos a comentar a lição da Escola Bíblica Dominical de número 8. Não irei comentar a de número 7, porque não achei nada de interessante no que tange respeito ao âmbito espiritual. Entendi que essa lição de número 7 está mais para o lado social, para o lado pessoal de cada um, naquilo que tange respeito à doação de órgão. Então não achei conveniente eu comentar. Não me achei interessado nesse assunto, embora apoio. Mas no que tange respeito a gravar aqui, não fui impulsionado a isso. Mas nessa oportunidade estaremos falando da de número 8, que fala de ética cristã e sexualidade. Ética cristã e sexualidade. Como temos dito, sempre trazendo a lume o assunto ética, para que possamos gravar e compreender o que quer dizer ética. Então nós temos falado em todas as lições sobre o que é ética. Ética, que é a palavra que possui origem no vocábulo grego ethos, que significa costumes ou hábitos. No latim, o termo usado se corresponde a mos, moral, no sentido de normas ou regras. Então a palavra ética, que vem do vocábulo grego ethos, significa costumes ou hábitos. E cristã é relativo aos seguidores de Cristo. Quando se fala de cristã, de cristão, refere-se a seguidores de Cristo. Pois bem, estaremos aqui tratando desse assunto. E para falar a verdade, eu defenderia que uma lição como essa, com um assunto como esse, deveria se fazer uma classe única nesse dia. E o pastor deveria dar esta lição. Porque esse assunto sexo, esse assunto sexualidade hoje em dia, está muito liberal, está muito promíscuo. Lamentavelmente, isso dentro das nossas igrejas evangélicas, dentro do cristianismo, no meio cristão, a libertinagem, o vulgarismo do sexo, dentro das nossas igrejas, em meios cristãos, está de se lamentar. Então, na minha opinião, seria bem coerente
o pastor decidir dar esse assunto fazendo uma classe única na igreja. Ética cristã e sexualidade. O texto para leitura encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 16. Um assunto tão conhecido da igreja. Quando se fala no capítulo 7 de aos Romanos, quando se fala no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, logo nós entendemos e sabemos do que se trata. E nós aqui vemos falando sobre o casamento, sobre a sexualidade. É isso que esse texto do capítulo 7 aqui aborda. Então é um assunto bastante palpitante, um assunto bastante presente, atual, que deve ser comentado com muita ousadia. Tem pessoas que dizem que esse assunto não era para se discutir na igreja, que é um assunto para ser discutido no lar de cada um, entre pai com os filhos. Isso não é verdade. Porque nos lares quem discute sobre a sexualidade dos filhos é a televisão. Quem discute sobre a sexualidade dos filhos é a mídia, é a imprensa. E nunca os pais. E outra, está na Bíblia, é bíblico. Falar sobre sexualidade. A escola fala, mas de maneira pervertida, deturpada. O colega lá no trabalho, lá no serviço, fala, mas de maneira deturpada, demonizando o sexo. Então isso é um assunto bíblico. Sexualidade é um assunto bíblico. Está na Bíblia. Então é para ser tratado sim na igreja. É para ser ensinado sim na igreja. Porque nós somos uma família. Nós somos um corpo. Os governantes falam sobre sexualidade, mas deturpando. Eles distribuem preservativo, estimulando o sexo fora do casamento. E o sexo só é permitido dentro do casamento. Fora dele é pecado. A Bíblia condena, Deus condena. Mas todos falam sobre sexo, sobre sexualidade, mas de maneira deturpada, de maneira liberal, ensinando a cometer sexo fora do casamento, desde que previna das doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez indesejada. É isso que a sociedade prega, é isso que a sociedade defende. O sexo fora do casamento, o sexo entre homem com homem, mulher com mulher, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos, tomando apenas o cuidado de não pegar alguma doença transmissível através do sexo, ou de vir a ter uma gravidez indesejada. Mas a Bíblia condena piamente o sexo fora do casamento. A Bíblia condena, irmão, piamente. Mas lamentavelmente isso que a Bíblia condena, que antes era prática, tão somente daqueles que não conhecem Jesus, que não têm o temor de Jesus, hoje lamentavelmente é prática corrente, praticada no meio cristão, dentro das nossas igrejas evangélicas. E muitos até com o pretexto de que irão casar, vão casar,
Então, já que vão casar, podem praticar o sexo antes do casamento, dentro do namoro, dentro do noivado, ou até mesmo estando amigados. Há muitos crentes, irmãos, que vivem amigados, amaziados, emancebados. Lamentavelmente. E depois casam, mas não passam pela disciplina. Como que aquela vida amigada que estavam, o casamento encobriu, o casamento perdoou. Isso é um perigo, irmão, porque a única condição para perdão de pecado é o arrependimento e a confissão. Deixar pecado sem confessar, ou confessar e não deixar, não traz o perdão de Deus sobre a pessoa. E há muitos crentes, irmão, dentro da nossa igreja, que deixou o pecado, deixou a prática pecaminosa que ele vivia, quando amigado com sua esposa, quando amigado com seu marido, cometendo sexo sem serem casados, estando amigados, e casaram, aí deixaram aquela prática fora do casamento. Esqueceram, porque casaram. Muitos casais de namorados, que também casaram, mas antes de casar tinham uma vida sexual ativa. Eles praticavam sexo liberalmente dentro do namoro, porque eles tinham pretensões de casar. Noivos, que também casaram, mas dentro do noivado praticava uma vida sexual ativa. Mas acham, consideram que por ter casado, tudo aquilo que praticou no namoro, tudo aquilo que praticou dentro do noivado, tudo aquilo que praticou estando vivendo amigados, emancebados, pelo casamento, tudo lhe foi esquecido. Nada lhe será imputado, porque eles casaram. Há muitos, irmão, não são poucos crentes nesse engodo, nesse engano do diabo. Há muitos, porque não prega sobre isso. Já vi pastor colocar muitos casais de irmãos que viviam amigados, e eles casaram. O pastor colocou-os em comunhão, em vez de colocá-los em disciplina. Com exceção daquele cônjuge que não era crente. Mas o cônjuge crente era para ser colocado em comunhão, ou melhor, em disciplina. Dizendo, agora que o irmão, a irmã casou, fazem parte da igreja, irão entrar num processo de disciplina. Mas não, negaram a disciplina, negaram, omitiram a aplicar a disciplina sobre esses irmãos infratores, que infringiam a lei de Deus, vivendo amigados, noivos, namorando e praticando sexo sem estar unido pelos laços do matrimônio. É lamentável. O que nós estamos vendo hoje na igreja é lamentável. E nisso, irmão, muitos irmãos dentro da igreja, julgando-se salvos, dizendo que vão para o céu, mas deixaram o pecado sem confessar, deixaram o pecado sem se arrepender de os ter praticado, de os ter vivido por muitos anos na prática de tal pecado.
Oh, irmão, a decepção será grande naquele dia. Será uma tristeza muito grande naquele dia para muitos irmãos. Eu me lembro de Mateus 7:21, onde Jesus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade de Deus é esta: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e das coisas sacrificadas aos ídolos. Essa é a vontade de Deus. Mas essa vontade tem sido infringida pela igreja, por muitos crentes, que têm se dado à prostituição. E a palavra de Deus diz que aqueles que têm se dado à prostituição, Deus os julgará. Deixaram a prostituição sem confessar, sem se arrepender. Triste será naquele dia. E essas mesmas pessoas têm uma vida aparentemente alegre na igreja. Choram, falam línguas, profetizam, faz maravilha, milagres. Mas isso não é lenitivo para a salvação, para se entrar no reino de Deus. Porque Jesus mesmo disse que naquele dia muitos me dirão. Não são poucos, são muitos. Que irá dizer para Jesus, que irá indagar a Jesus quando esses ficarem. Porque não serão arrebatados. Não subirão naquele dia, irmão. Os que tais práticas cometeram e não confessaram, não se arrependeram, deixaram o pecado sem confessar. Outros confessaram, mas não deixaram de praticar. Irão indagar a Jesus quando verem que não subiram. Irão dizer para Jesus: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então Jesus lhes dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, profetizar, falar língua, expulsar demônio, fazer muitas maravilhas em nome de Jesus, não é lenitivo para a salvação. Fazer a vontade de Deus é que nos garantirá a salvação. Foi uma lista de milagres que se fizeram, mas no nome de Jesus. É lamentável. E Jesus irá dizer abertamente que nunca os conheceu. Estava na igreja, profetizando, cantando, pregando, expulsando o demônio, curando enfermo, fazendo todas as maravilhas no nome de Jesus, mas não será salvo. Que tristeza. Usava o nome de Jesus, mas não era conhecido por Jesus, não era conhecido de Jesus. Jesus não os conhecia, eram estranhos dentro da igreja,
usando o nome de Jesus e fazendo milagre, maravilha, profetizando. E ele lhes dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado. Quantos que praticaram o pecado e não confessaram, deixaram sem confessar. Outros confessaram, mas continuam na prática da iniquidade, na prática do pecado. Julgando que o estar na igreja, que o pertencer a uma igreja, estarão salvos. Isso é um engano, irmão. Isso é lamentável. Mas estamos vivendo isso hoje, dentro das nossas igrejas, no meio cristão, no meio evangélico. Estamos vivendo isso hoje. O sexo tem dominado as igrejas. Para todo lado, em quase tudo em que nós vemos sexo. Na maneira de vestir, no andar, no sentar, na falta de postura, de decência. Dentro das nossas igrejas, irmão, está lá o sexo sendo divulgado, sendo propagado. Nas roupas indecentes, indecorosas, descompostas, transparentes, curta, mostrando a cavidade. Tudo isso faz parte de uma sexualidade, de um sexo liberal, de um sexo livre, de um sexo permissivo dentro das nossas igrejas, no meio evangélico. Então precisa combater, precisa falar assim na igreja. Porque nos lares os pais não falam. É a televisão que fala. É a mídia que fala. É a internet que fala. É os meios de comunicações que falam sobre sexo para o teu filho, para o meu filho. E de maneira deturpada, de maneira deplorável. Incentivando e estimulando a prática do sexo fora do casamento, antes de casar. Prevenindo-se apenas das doenças sexualmente transmissíveis e das gravidez indesejáveis. Se prevenindo dessas duas coisas, o sexo é livre, pode praticá-lo de forma até banalizada, como estamos vendo hoje. É lamentável. Então eu sou a favor sim que se pregue, porque é bíblico, está na Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, fala de um caso de incesto, onde um filho, e Paulo dizia: há entre vós alguém que pratica um ato que nem mesmo entre os não crentes se ouve de alguém praticar. Alguém que está praticando sexo com a sua madrasta. E o lamentável é que toda a igreja sabia, toda a igreja tinha conhecimento do ato, da prática desse rapaz. E a igreja continuava alegre, fazendo vista grossa, se omitindo a disciplinar, a punir o infrator que estava ali infringindo a lei de Deus, ferindo a lei de Deus, a ponto de Paulo escrever uma carta, unindo seu espírito aos irmãos da igreja de Corinto, para que o tal que tal ato estava praticando fosse entregue nas mãos de Satanás para a destruição da carne e a salvação da alma desse indivíduo. Mas toda a igreja estava feliz e alegre, gabando-se dos dons, gabando das maravilhas, dos milagres que acontecia na igreja de Coríntio, igreja portadora dos 9 dons espirituais,
Mas com tudo isso não foram capazes, não foram o suficiente para tratar contra esse pecado. Mas eram todos coniventes. A ponto de Paulo dizer que ao menos vocês nem se entristeceram em saber que o que tal ato pratica ainda continua entre vocês, quando deveria ser expulso. Expulso quer dizer posto em disciplina. E quantos, irmão, dentro das nossas igrejas, praticando sexo livre, sexo no namoro, esses namoro longo, esses namoro sem compromisso de casamento, esse namoro, esse noivado de muitos anos. Irmãos, é de se analisar. Antigamente, o pastor tomava parte no namoro do crente. O pastor analisava, ele via quando já estava há muito tempo que estavam namorando, o pastor chegava junto, perguntando se eles não iam casar. O tempo de um casal de crente namorar, irmão, para se preparar, é no máximo estourando, com muita vigilância dos pais da igreja, 2 anos. 2 anos, irmão. 2 anos. Que na verdade, biblicamente, segundo a cultura do judeu, era 1 ano. O noivado judeu durava 1 ano, irmão. Mesmo assim, o noivo não via a noiva. Eles se compromissavam, ponhava-se uma moeda na mão da noiva, dizendo: comprometida a mim, desposada, pagava-se o dote ao pai. E por 1 ano não se viam, até que o noivo vinha tomá-la como sua esposa. Hoje, os crentes namoram anos e anos e anos, irmão. Mas dizem que só ficam no beijo, e nada mais do que isso. Que assim seja. Que assim os anjos digam amém. Mas que é difícil hoje, viu, irmão, acreditar num namoro tão longo somente no beijo. Porque os casais de namorados crentes, eles vão para tudo quanto é lugar sozinhos. Eles vão para a praia sozinhos. Ficam lá na praia, em casas alugadas sozinhos. Eles vão para tudo quanto é lugar, vão para o cinema. Eles ficam dentro do carro sozinhos. Eles vão para uma determinada praça no carro, lá para o carro, e ficam dentro do carro os dois sozinhos. A namorada vai para a casa do namorado, dorme lá. Fica lá, ele vem para a casa dela, dorme lá. E só fica no beijo. Nada mais do que isso. Irmãos, que assim seja e que isso seja verdade. É duvidoso, é de se duvidar que 2 pessoas se tocando. Mas quem somos nós para questionar, ainda que nos dão motivo, ainda que nos induza a isso? Mas quem somos nós?
mas que o sexo corre livre e solto dentro das nossas igrejas, no meio cristão, no meio evangélico, corre liberalmente, liberadamente. Não se prega contra, não se fala contra o sexo fora do casamento. Enquanto a igreja se cala, a mídia clama, a imprensa clama, a escola clama, a sociedade clama pelo liberalismo da prática do sexo entre tudo e todos. É lamentável. É lamentável, irmão. O que nós estamos vendo é lamentável, e nisso muitos casamentos destruídos, muitos divórcios feitos, muitos divorciados casando de novo e se condenando ao inferno, porque uma vez casado, casado para sempre, separando, fique sem casar, ou volte para o seu cônjuge. É Jesus quem diz, é Jesus quem fala tal palavra, sendo que se vier a ser de outro, é adúltero, e os adúlteros não herdarão o reino do céu. E quantos adúlteros na nossa igreja? Quantos adúlteros, quantos prostitutos, desde o alto escalão, desde a cúpula sacerdotal ao faxineiro, adúlteros e adúlteras. É lamentável. É o sexo livre na igreja. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Então essa lição aqui, o pastor deveria ter coragem e deveria ele mesmo dar, numa classe única, para falar sobre sexualidade. Falar sobre sexualidade. Se por um lado a sexualidade tem sido desvirtuada na sociedade pós-moderna, por outro lado, alguns cristãos insistem em tratar o assunto como tabu, como um assunto que não se deve ser discutido, falado na igreja. Mas tem que ser falado, irmão. Tem que ser pregado, tem que ser falado sim. Porque, como eu falei, enquanto nós tem isso como tabu para não se pregar na igreja, estando na Bíblia, a sociedade fala de maneira desvirtuada, de maneira a desvirtuar a sexualidade. Embora o tema possa trazer desconforto para alguns, o que eu não acho que deveria trazer desconforto, eu não acho. Porque esses mesmos crentes que talvez se sintam desconfortados ouvindo falar de um assunto como o sexo, eu tenho certeza que quando eles estão lá nas suas câmeras, nos seus quartos fechados, com a sua imagem pintada chamada televisão ou computador, eles não se envergonham de assistir pessoas nuas, seminuas. Eles não se envergonham de assistir filmes pornográficos. Então não devem sentir-se desconfortados ao ouvir falar de um assunto como esse na igreja. Então não era para ninguém sentir desconforto nesse assunto dentro da igreja.
Eles vão para a praia, os crentes, vê lá as pessoas todas nuas, só de calcinha e sutiã, e ninguém sente desconfortado lá. Peraí, irmão, isso é uma contradição. Se de fato houver algum crente que ouvindo um assunto desse dentro da igreja, sinta-se desconforto no ouvir. Porque esses mesmos crentes são aqueles que estão lá na praia de sunga, de sutiã, de calcinha, não tendo um pingo de vergonha de expor a sua nudez, de mostrar o seu corpo seminu, provocando a libido, despertando desejos, e desejando também, e cobiçando. Então não é para sentir desconforto na igreja ao ouvir falar sobre sexualidade, sobre sexo. Isso é hipocrisia barata, fajuta, de quem se sente desconfortado ouvindo um assunto desse dentro da igreja, mas não se sente desconfortado quando está na frente da sua televisão, na frente do seu computador, assistindo filme pornô, vendo mulheres nuas, seminuas, ou até mesmo lá na praia, aonde eles vão, aonde eles frequentam. Isso é uma hipocrisia barata de quem não gosta de ouvir quando o assunto é falado na palavra de Deus, por Deus, através de alguém. Então não é para ser desconforto. Se for desconforto para alguns, ora, irmão, a sexualidade humana não pode ser subestimada. Não pode. Afinal de contas, nessa vida nada pode ser subestimado. E uma dessas coisas que não pode ser subestimado é a sexualidade humana. Não pode. Precisamos ter em estima, em alta, porque está aí. Está no homem, está na mulher. Então nós vamos tratar aqui em algumas palavras sobre o assunto, estudando sobre o conceito sexualidade. Qual o propósito do sexo segundo as Escrituras? E o casamento como parâmetro para o sexo. É o que nós falamos. O sexo tem um parâmetro, que é o casamento. Fora desse parâmetro é pecado. É prostituição. E é o que muitos estão cometendo e têm se tornado prostitutos dentro das nossas igrejas. Porque não têm tomado o casamento como parâmetro para praticar o sexo. Mas estão praticando fora do casamento, com o pretexto de que vão casar. De que quando casar tudo fica coberto, tudo fica bonito. Isso não é verdade. Então qual é a finalidade do sexo? Qual o propósito do sexo? E qual o parâmetro para a prática do sexo? O casamento. Dentro do casamento. Sexo e sexualidade possuem conceitos próprios, pois ambos constituem-se atos da criação divina. O sexo e a sexualidade é um ato da criação divina. Deus criou o sexo e Ele criou a sexualidade. Então, ambos os conceitos são próprios. A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea. Isso biologicamente falando.
Isso, a biologia, ela define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea. É o que o demônio da ideologia de gênero não aceita. O que o capeta da ideologia de gênero está aí despregando, deturpando, dizendo eles que o sexo não define quem é homem e quem é mulher. Mas isso será definido ou escolhido pela pessoa. A pessoa escolhe o que ela quer ser. Se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. Mas o sexo não a define. O médico chega e diz, olha, tem um pipi aqui, é homem. Não, segundo a ideologia de gênero, não se pode definir um homem ou uma mulher através do sexo. Ele pode nascer com um pipi e querer ser uma mulher. Ela pode nascer com uma perereca e querer ser um homem. É isso que o demônio da ideologia de gênero está pregando, está aí disseminando esse veneno diabólico, demoníaco na sociedade e no mundo inteiro. Mas a palavra de Deus diz que sexo é para definir, diferenciando o macho da fêmea. Então nós vamos ficar com a palavra de Deus, nós vamos ficar com a lógica, nós vamos ficar com a biologia, nós vamos ficar com a natureza, com aquilo que verdadeiramente é, e não aquilo com que essa sociedade quer que seja. Homem nasce com seu genital e mulher nasce com sua genitália, que os define, os diferencia um do outro. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O sexo de um organismo é definido pelos gametas que produzem. Gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. Gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. Isso é o que são gametas. É o sexo de um organismo que é definido pelos gametas, que produzem. Então, se produz os gametas, que define que são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. Dos seres vivos. O sexo masculino produz gametas conhecidos como espermatozoides. Isso são os gametas do sexo masculino. É isso que o homem produz. Ele produz os espermatozoides. Aqueles bichinhos parecendo um monte de peixinhos, né? São espermatozoides, produzidos pelo sexo masculino. E o sexo feminino produz gametas chamados de óvulos. Homem produz espermatozoides. Mulher produz óvulos. Óvulos. Que um fecundando no outro, vira um ovo. E direcionando pela trompa até o útero,
aonde ele então ali começa o seu desenvolvimento, nos seus devidos processos de gametas, embrião, ou melhor dizendo, o zigoto, né? O zigoto, embrião, feto e assim por diante. São um processo que os gametas espermatozoide e os gametas óvulos têm o seu curso para o desenvolvimento do bebê, para o desenvolvimento da criança no útero da mulher. Gametas masculino, espermatozoides. Gametas feminino, óvulos, que fecundando um ao outro, juntando um ao outro, vira-se um ovo. E direcionando-se pelas trompas da mulher até o útero, começa ali o seu desenvolvimento de zigoto, embrião, feto, e aí o desenvolvimento do ser humano no útero da mulher até o seu 9º mês. A expressão sexo pode ser usada como referência aos órgãos sexuais ou à prática de atividades sexuais. Que possamos entender isso, essa diferença da palavra sexo. Como nós vimos, sexo como um conjunto de características orgânicas que diferencia o macho da fêmea. Né? O sexo, uma característica orgânica que diferencia o macho da fêmea. Pois tem o sexo masculino e o sexo feminino. Então, logo são um conjunto. Um conjunto só pode ser formado de 2 para frente. Né? Um conjunto. Então, já diz tudo. Conjunto. Conjunto. Junção de 2. Então, sexo é um conjunto de características orgânicas que diferencia o macho da fêmea. Por outro lado, sexo ainda pode ser usado como referência aos órgãos sexuais. Aos órgãos sexuais ou à prática de atividades sexuais. Praticou sexo. Não se fala isso? Fulano praticou sexo com Beltrano. Eles se relacionaram intimamente um com o outro. E sexo para identificar os órgãos genitais um do outro, ou do homem e da mulher. É uma referência. Olha, o camarada estava com sexo de fora. Então logo dá a entender que era um homem. Ele estava com o bilau de fora. Olha, a mulher está com sexo de fora. Logo dá-se a entender que ela estava com a perereca do lado de fora. À vista. Expondo. Então sexo é uma referência para falar sobre os órgãos sexuais ou a prática de atividades sexuais. Já o termo sexualidade representa o conjunto de comportamentos,
ações e práticas dos seres humanos que estão relacionados com a busca da satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer ou da procriação da espécie. Então, sexo é uma coisa e sexualidade é outra. Sexo é para diferenciar o macho da fêmea. Sexo é para identificar ou reconhecer os órgãos sexuais ou a prática de atividades sexuais. Agora, a sexualidade já tem um outro sentido, um outro significado. Certo? Que fala sobre o conjunto de comportamento, ações e práticas dos seres humanos que estão relacionados com a busca da satisfação do apetite sexual. Seja pela necessidade ou pelo prazer ou da procriação. Isso é sexualidade. O sexo foi criado por Deus. No ato da criação, Deus fez o homem e a mulher sexualmente diferentes. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. Portanto, o sexo faz parte da constituição anatômica e fisiológica dos seres humanos. O sexo faz parte da constituição anatômica. Deus fez. Deus chegou lá e fez no homem o órgão genital, o pênis. Deus chegou e fez na mulher o órgão genital, a vagina. Então foi Deus quem fez, não há mal nenhum nisso. Não há desconforto nenhum em se falar sobre isso. Porque o sexo foi Deus que colocou no homem e Deus que colocou na mulher. Com a finalidade de proporcionar prazer e procriar-se dentro do âmbito do matrimônio, dentro do âmbito do casamento. Fora disso, é pecado. Homens e mulheres, por exemplo, possuem órgãos sexuais distintos que os diferenciam sexualmente, sendo criação divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral ou indecente, de maneira nenhuma. O sexo é algo que Deus fez no ser humano, Deus colocou no ser humano para os diferenciar um do outro. Então esse demônio da ideologia de gênero cai por terra. É totalmente refutado. Quando se nasce uma criança, ou ainda não nasceu, mas está já gerado no útero da mãe, que o médico, pela a ultrassonografia, vê que a criança possui um órgão genital, pênis, logo se identifica que é um homem. Quando a criança é identificada com um órgão genital, uma vagina, logo se entende que é uma mulher. Então a ideologia de gênero, esse demônio, cai por terra. Porque Deus colocou o sexo para diferenciar homem de mulher, mulher de homem. Então nós vamos ficar com a palavra de Deus a qualquer custo. Então o sexo é criação divina. E não pode ser tratado como algo imoral ou indecente. As Escrituras ensinam que, ao término da criação, viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Desse modo,
O sexo não deve ser visto como algo pecaminoso, sujo ou proibido. Estando dentro do casamento, é cabível, é permitido a prática, com respeito, respeitando um ao outro, venerando o matrimônio e mantendo o leito sem mácula, mas com entendimento. Deus é louvado, Deus é glorificado. Porque o pecado não está no sexo, irmão, mas na perversão de seu propósito. Qual o propósito do sexo? Procriar. Dar-se prazer um ao outro dentro do casamento. Mas quando ele é praticado de outra forma, fora do casamento, de maneira demoníaca, eu não vou nem dizer animalesca, pois eu estaria ofendendo os animais, porque os animais, quando coabita, quando eles copulam com a fêmea, o macho com a fêmea com o macho, mesmo não tendo entendimento, não tendo raciocínio, eles fazem tudo dentro da ordem, conforme a natureza. Agora, o homem, o ser humano, que pensa, que raciocina, que tem entendimento, ele faz tudo de maneira a ferir a natureza, a contrariar o Deus Santo, o Deus que criou o sexo com um propósito puro, com um propósito totalmente santo, nas suas práticas demoníacas, satânicas, que o diabo usa para assim então ferir o coração de Deus. Mas o pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Ou seja, o propósito dele é pervertido. Pervertido. Se muda. Converter, mudar do estado mal para o estado bom. Perverter, mudar do estado bom para o estado mal. Então, quando diz que perverte o propósito santo do sexo, é para a prática dele de forma maligna, contrariando assim a natureza, contrariando assim o Criador, o santo e o justo Deus. Aí culmina-se em pecado. Mas o sexo em si, ele não é pecado. Mas quando perverte o seu propósito, aí torna-se pecado, lamentavelmente. Ao criar o homem e a mulher, Deus também criou a sexualidade. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Essa foi a ordenança de Deus quando criou o homem e criou a mulher. Então Deus também criou a sexualidade. Porque quando ele mandou que eles se unissem, se relacionassem de forma sexual, Deus concedeu tal desejo ao casal. Então Deus foi quem criou a sexualidade. De um se atrair pelo outro. Não homem com homem, nem mulher com mulher. Isso é demônio. Isso é demônio e não tem outra explicação. O relacionamento sexual foi uma dádiva divina concedida ao primeiro casal, bem como às gerações futuras. Deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Não é a mulher do outro, não é a um homem, mas a uma mulher e a sua mulher. Ou seja, a mulher que ele escolheu para, pelos laços do casamento, vir a ser a sua esposa. Então ele se apegará a ela e serão ambos
uma carne. Uma carne. Não será mais dois, mas uma carne. Fala de junção, de fundição. Fundir-se um ao outro, um no outro. De maneira que não se pode mais separar. Falar dessa lição para não falar de divórcio, só se for covarde, medroso. Só se for por respeitar aqueles que ferem a santidade do casamento, a indissolubilidade do casamento. Quando se deveria temer mais a palavra de Deus. Mas falar de um assunto como esse que eu estou falando aqui, e não entrar no que está acontecendo hoje, no que se estão fazendo hoje, é lamentável. É lamentável o que se está fazendo hoje. Então é por isso, está aqui mais uma das razões, porque eu não frequento a escola dominical. Porque eu não ia ficar, irmão, sem não tocar no assunto. Porque o divórcio hoje está nas igrejas evangélicas. As separações, as novas núpcias, está dentro das igrejas evangélicas no meio cristão. Então falar de um assunto como esse aqui, e ficar sem falar no que está acontecendo hoje dentro das igrejas, eu não conseguiria. Aí então iríamos ser taxados de polemizador e de tumultuador da escola dominical. Então eu prefiro ficar em casa, eu prefiro ficar em meu lar, fazendo o que estou fazendo aqui, estudando a lição, gravando. Porque me é muito melhor, porque aqui eu falo aquilo que verdadeiramente se deve falar, e não aquilo que o irmão divorciado quer que fale, apoiando ele, apoiando sua separação, apoiando seu divórcio, apoiando seu novo casamento. Quando a Bíblia condena, quando a Bíblia repudia o divórcio. Então eu não sirvo para estar numa escola dominical como essa. Não, irmão. Não sirvo. Deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. Hoje está cheio de crente apegado a outra mulher, a mulher do outro. Estamos cheios de crente dentro da igreja que ele está apegado não é a mulher do casamento dele. Ele está apegado hoje é a mulher do próximo, a mulher do seu semelhante, a mulher lá do outro. Como que eu vou ficar estudando um assunto como esse para não trazer a lume, para não trazer, irmão, à tona assuntos como esse, mesmo sabendo que vai polemizar a escola, tumultuar a escola, e isso é permissível, é cabível. Estamos numa escola, a escola é para isso. É para alterar-se os ânimos em alguns momentos, mas depois se abaixa, se acalma e continuamos. É isso que faz a escola gostosa. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser falada. Não se pode omitir a verdade para agradar alguém que está totalmente contra a verdade, ferindo a verdade que é a palavra de Deus. Mas lamentavelmente hoje os pastores, eles preferem agradar mais ao povo do que a Deus, ao Deus do povo. Eles são mais dados ao povo do que a Deus. Lamentavelmente, irmão. Lamentavelmente. Lamentavelmente, é o que está acontecendo hoje em dia. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão, que Deus tenha piedade do andamento da igreja hoje.
totalmente fora, ferindo os princípios da palavra de Deus. Mas há muitos crentes que estão apegados à mulher do próximo, a outra mulher, não a dele, com quem ele se apegou um dia pelos laços do matrimônio. Sempre fez parte da criação original de Deus a união sexual entre o homem e a sua mulher. Veja bem, a união sexual entre o homem e a sua mulher sempre fez parte da criação original de Deus. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher. Deus criou a mulher e o homem e os uniu pelo laço do matrimônio para que tivesse uma vida sexual debaixo da bênção de Deus. Não foi dois homens, não foi duas mulheres. Isso fere a natureza. Isso vai contra a natureza divina, irmão. Mas essa união sexual entre o homem e a sua mulher, eu volto a repetir, há muitos crentes que estão unidos sexualmente a outra mulher e não a sua, porque a sua mulher que a Bíblia se refere é a mulher do seu casamento. É a mulher que ele escolheu para casar com ela e fazer dela a sua esposa. Então não tem como eu participar de uma escola dominical para eu não trazer isso à tona. Para eu não trazer isso, irmão, na classe. E aí muitos não vão gostar, porque a verdade, ela dói quando alguém está contra a verdade. Estão ferindo a verdade. E a verdade, o que é verdadeiro, não é aceito por muitos crentes. Em muitas igrejas, por muitos pastores hoje. Lamentavelmente. Então a união sexual entre o homem e a sua mulher, formando assim ambos uma só carne. O livro poético de Cantares exalta a sexualidade e o amor entre o marido e a sua esposa. O livro de Cantares de Salomão. Ele ilustra, ele narra, ele exalta a sexualidade e o amor entre o marido e a sua esposa. Mas não há nada de impuro no livro de Cantares, como querem os inimigos da Bíblia. Ali está falando da pureza. Portanto, não é correto demonizar o desejo e a satisfação sexual. Não é coisa do diabo, não é coisa do demônio. Não, irmão. Isso está dentro do plano de Deus para o homem e para a mulher, dentro do casamento. Assim como o sexo, a sexualidade também não é má e nem pecaminosa. O pecado está na depravação sexual, que contraria os princípios estabelecidos nas Escrituras sagradas. Glória a Deus, louvado seja Deus. A finalidade primordial do ato sexual refere-se à procriação. Essa é a finalidade primordial do ato sexual. Procriar. Qual a finalidade do sexo? Qual a finalidade do ato sexual? Procriação. Essa é a finalidade primordial. Depois vem
o dar prazer, o satisfazer um ao outro, dentro do casamento, entre o marido e a sua esposa e o seu marido. Está dentro da vontade e do querer de nosso Deus, que fez o sexo, fez a sexualidade e assim uniu o homem à sua mulher. Mas o propósito primordial, que está em primeiro plano, em primeiro lugar, do ato sexual, é a procriação da espécie. Deus abençoou o primeiro casal e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, tal como o Criador ordenara a procriação dos animais, também ordenou a reprodução do gênero humano. Neste ato, Deus concedeu ao ser humano os meios para se multiplicar, assegurando-lhe a dádiva da fertilidade. Isso é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. O homem e a mulher, fértil, se unem e então eles procriam. O homem não procria sozinho, a mulher não procria sozinha. Um precisa do outro. Um tem os gameta espermatozoide, o outro tem os gameta óvulo, que na união sexual, dentro do casamento, dentro do matrimônio, une-se e ali há a fecundação dos gametas espermatozoide com os gametas óvulo, virando assim um ovo, como eu disse, indo acoplar-se pelas trompas ao útero da mulher. Mas o filho é gerado pelos dois, cabendo à mulher o cuidado de mantê-lo em seu útero, pois só a mulher tem útero, e ali manter por todo o seu desenvolvimento. Enquanto isso, o homem vai trabalhar para dar sustento à mulher, para que então ela, alimentando-se bem, a criança também se alimente muito bem. Deus é maravilhoso, Deus fez tudo de forma maravilhosa, irmão. Maravilhosa. Pois bem, o homem, Deus deu-lhe a dávida da fertilidade, a dádiva da fertilidade, como também a mulher. Depois da queda no Éden e a consequente corrupção geral, o Altíssimo enviou o dilúvio como juízo para eliminar o gênero humano. Veja que coisa. Lamentavelmente, depois da queda do homem no Éden e a consequente corrupção geral, o Altíssimo enviou o dilúvio como juízo para eliminar o gênero humano, exceto Noé e sua família. Passado o dilúvio, Noé recebeu a mesma ordem recebida por Adão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma ordem dada a Adão lá no Éden, quando criou a mulher e os uniu pelos laços do casamento, do matrimônio. Deus lhes abençoou, dizendo que eles multiplicassem, enchesse a terra. Aqui agora, depois do dilúvio, depois que Deus destruiu toda a raça humana, preservando apenas 8 pessoas, Noé com a sua família, ao tirarem da arca, Deus lhes dá a mesma ordenança. Buscando Deus agora uma raça talvez melhor do que aquela do dilúvio para trás,
que obedecesse a sua palavra no plano, no projeto de constituir famílias. Então Deus ordena aqui a Noé a mesma ordem que ele deu para Adão. A terra que outrora fora despovoada, agora deveria ser repovoada por Noé, a fim de dar continuidade aos desígnios divinos. Por muito tempo ensinou-se que a procriação era o único propósito da relação sexual. O Concílio de Trento, de 1545 a 1563, disciplinou a prática sexual com fins exclusivos de reprodução e proibiu o sexo aos domingos, nos dias santos e no jejum quaresmal. Veja que absurdo. Não obstante, a Bíblia também se refere ao sexo como algo prazeroso e satisfatório entre o marido e a sua esposa. Então não é simplesmente para procriar. A função primordial, o objetivo primordial é a procriação. Primordial, não quer dizer que é único, que é o único meio, o único objetivo, que é o único propósito, não. O objetivo primordial do sexo, da união sexual do homem com a mulher, é de procriar, mas também de dar prazer, satisfação um ao outro. Entre o marido e a sua esposa. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5, 18 e 19. E ainda goza a vida com a mulher que amas. Eclesiastes 9, 9. Assim na união conjugal, como também ensina o Novo Testamento, o homem e a sua mulher devem buscar a satisfação sexual. 1 Coríntios 7, versículo 5. No ato sexual ocorre a fusão de corpos. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19, 6. O sexo estabelece um vínculo tão forte entre os corpos que os torna uma só pessoa. Como os nossos corpos são membros de Cristo, 1 Coríntios 6,15, e templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16, as Escrituras proíbem o uso do corpo para práticas sexuais ilícitas, 1 Coríntios 6,16. São condenadas, dentre outras, as relações incestuosas, Levítico 18, versículo 6 a 18, o coito com animal, Levítico 18, 23, o adultério, Êxodo 20, versículo 14, e a homossexualidade, Romanos 1, 26 e 27. O corpo não pode servir à promiscuidade, 1 Coríntios 6, 13, mas deve glorificar a Deus, o nosso Pai, 1 Coríntios 6, versículo 20. Louvado e glorificado seja o nosso Deus. O casamento é o legítimo limite ético dos impulsos sexuais que podem ser satisfeitos sem que se incorra em ato pecaminoso. É o casamento, é o parâmetro para a prática do sexo entre um homem e entre uma mulher. Entre uma mulher e entre um homem. É o casamento, dentro do casamento. Fora do casamento, é pecado. A fornicação está relacionada ao contato sexual entre pessoas solteiras, ou seja, não casadas. Para prevenir este pecado, o apóstolo Paulo orienta os cristãos a se casarem. Por causa da prostituição ou fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. 1 Coríntios 7, 2. Os ensinos de Paulo ratificam o propósito divino do casamento, ou seja, um homem para cada mulher. Gênesis 2, 24.
Este princípio também foi definido por Jesus. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Mateus 19, versículo 5. Deste modo, a legitimidade cristã para a satisfação dos apetites sexuais entre um homem e uma mulher restringe-se ao casamento monogâmico heterossexual. 1 aos Coríntios 7, versículo 9. Toda prática sexual realizada fora destes moldes constitui-se em sexo ilícito. As Escrituras ensinam que o casamento é digno de honra, Hebreus 13, 4. E que a união conjugal deve ser respeitada por todos, Mateus 19, 6. O leito conjugal não pode ser maculado por ninguém. Quem o desonrar não escapará do juízo divino. Hebreus 13, 4. Aqui, a desonra refere-se ao uso do corpo para práticas sexuais ilícitas, com ênfase nos casos de relações extraconjugais. 1 Coríntios 6, 10. Inclui também as relações conjugais resultantes de divórcios e de segundo casamento antibíblico. Mateus 19, 9. Embora muitas vezes os imorais escapem da reprovação humana, não poderão fugir da ira divina. Naum 1:3. A praxis da sociedade e a condescendência de muitas igrejas não invalidam a palavra de Deus. Olha que palavra bonita. A praxis da sociedade e a condescendência de muitas igrejas não invalidam a palavra de Deus. No que refere a divórcio, a nova núpcia, que muitas igrejas apoiam, muitos pastores apoiam, viu? O comentarista está falando aqui, ó, que muitas igrejas, muitos pastores, eles são condescendentes, viu? Com o divórcio, com o novo casamento. Porém, mesmo que a igreja, mesmo que os pastores sejam condescendentes, viu? Com esses que praticam tal ato, que a Bíblia condena, esses tais, eles não invalidam a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Que o homem não separe da mulher, mas que se separar, fique sem casar, ou reconcilie com a sua mulher. E que se vier a ser de outra, é adúltero. Se a mulher vier a ser de outro, estando o marido vivo, é adúltera. Não importa se os pastores da igreja são condescendentes com tais práticas, com os que praticam tais práticas. Isso não invalida a palavra de Deus. Ela permanece condenando e dizendo que são adúlteros. E os adúlteros não vão entrar no reino do céu. Não entrarão no reino do céu. O sexo e a sexualidade são atos da criação divina e não podem ser tratados como algo pecaminoso, e nem como um mero elemento de procriação ou fonte de prazer. Cabe ao cristão cumprir o propósito estabelecido por Deus para a sexualidade. Gênesis 2, 24. O desvirtuamento desse padrão implicará punição aos que praticam a imoralidade. Hebreus 13, 4. Portanto, vivamos para a glória de Deus. Aleluia. Para a glória de Deus. E que assim possamos permanecer. E que assim Deus venha a nos abençoar de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa. Queridos, aqui fica o meu comentário a respeito desse assunto tão maravilhoso que vai ser estudado no dia 20 de maio. Um assunto bastante maravilhoso, um assunto bastante glorioso, que eu repito, o pastor deveria ter ousadia e deveria dar essa lição
fazendo uma classe única com toda a igreja, porque é um assunto que precisa ser tratado com muita autoridade, com muita ousadia, porque a prostituição, o sexo livre, o adultério está aí dentro das nossas igrejas, lamentavelmente. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo nos eleve espiritualmente para viver uma vida dentro dos padrões estabelecidos por Deus, condenando toda a violação dos padrões bíblicos, dos padrões de Deus. Que assim Deus possa abençoar em nome de Jesus. Amém e amém.